Saudações, quarto ano. E aí, beleza? Vamos lá? Vamos iniciar essa aula de História na página 235, livro 4, ok? Africanos. Quando se pergunta sobre a história da África, muitas pessoas pensam no período em que os africanos foram trazidos à força para o Brasil para trabalharem como escravos. No entanto, antes da chegada dos europeus, muitas coisas importantes aconteciam no continente africano e nele havia muita riqueza. O rei africano Musa Keita I foi uma das pessoas mais ricas de todos os tempos. Foi em 1312 que ele assumiu o título de Mansa, rei, em um momento em que muitos outros reinos se estabeleciam e enriqueciam na África. Mansa Musa Keita I ficou conhecido por ter expandido muito seu reino, que passou a controlar os territórios dos atuais Senegal, Guiné, Mauritânia, Gâmbia, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria e Chad. Hoje, gente, esses nomes são países do continente africano, ok? Que está aqui embaixo, ó. Vendo aqui? Argélia, Mali, Níger, Burkina Faso, Guiné, Mauritânia, tá? Então, o reino dele compreendia isso aqui tudo. Como se fosse tudo isso aqui, ok? Musa Keita primeiro ficou famoso quando viajou mais de 6.000 quilômetros até a Arábia Saudita. Na viagem, o rei ostentou toda a sua riqueza, levou uma comitiva com milhares de soldados, pessoas escravizadas e civis, além de muitos camelos e cavalos carregando barras de ouro e outros artigos. Quando chegou ao Egito, o rei doou tanto dinheiro que gerou uma crise na cidade do Cairo. Havia tanto dinheiro que o dinheiro perdeu o valor. Mansa Musa morreu em 1337. Nos seus 25 anos de reinado, construiu mesquitas, escolas, bibliotecas e museus que funcionaram por muitas gerações. Observe a imagem e identifique nela elementos que comprovam a riqueza e o poder de Musa Keita. Então, legal saber que na África, diferente do que a gente pensa, que a África tem uma história linda, uma cultura riquíssima, e que havia muita riqueza. Mas o homem branco também, assim como chegou no Brasil para explorar, também chegou na África e acabou com tudo, escravizou os caras, enfim. Já sabemos dessa história. Aqui tem um super desafio. Então aqui você vai identificar, tá, a riqueza. Tio, ele tem uma coroa, tem ouro na mão dele, tá? Tu vai identificando aqui as riquezas do cara. Fora as construções, ó, castelos e entre outras coisas. Super desafio. Para conhecer melhor o rei Musa Keita I, circule no atual mapa político da África os limites do seu império. Saiba que a Guiné também é chamada Guiné Conakry, para diferenciá-la da vizinha Guiné-Bissau. Vamos lá, como nós já fizemos, pelo que nós lemos ali, daqui, nós lemos Argélia ali? Não sei, depois você vai, deixa eu verificar se tem Argélia, não tem Argélia. Senegal, Guiné, Mauritânia, Gâmbia, Mali, Burkina, Níger, Nigéria e Chad. Tá, vamos lá. Aqui. Seria esse aqui, ó, o reino do Mansa Musa. Muito grande. Tráfico Atlântico. Atlântico é o oceano, tá, gente? Esse oceano aqui, que vai chegar até o Brasil se continuar seguindo em frente. Por milhares de anos, o continente africano testemunhou uma grande variedade de povos e culturas. Havia desde pequenas comunidades até grandes impérios
importantes centros culturais, como acabamos de constatar ao conhecer a história de Musa Keita I. Já sabemos que os portugueses iniciaram no século XV uma série de viagens para buscar riquezas como metais e pedras preciosas, produtos orientais de luxo e especiarias, mas para atingir o Oriente realizaram viagens contornando a África, conforme observamos neste capítulo. Então vamos verificar que os portugueses vieram aqui, exploraram o Brasil, tomaram nossas riquezas, levaram ouro, foram na África, escravizaram os africanos, ou seja, né? Fizeram coisas muito negativas, porque não respeitaram as culturas dos indígenas, dos africanos e tudo mais. Ao viajar pelo litoral africano, eles descobriram que também poderiam lucrar com produtos abundantes encontrados ali, como ouro em pó e marfim. Marfim, gente, é aquela presa do elefante. Eles matam o elefante, tiram aquela presa e fazem um marfim, o que é crime, porque tem que matar o animal para isso. No entanto, logo descobriram a mercadoria mais lucrativa de todas: pessoas escravizadas. Era possível obtê-la por meio de escambo com africanos que já escravizavam seus inimigos de guerra antes do contato com os europeus. Os portugueses forneciam-lhes armas para a promoção de guerras de expansão territorial, tecidos, facas, aguardente, fumo e pólvora. Em troca, recebiam os prisioneiros capturados para escravizá-los. O que antes era uma tradição entre os povos africanos inimigos, realizada em escala reduzida, tornou-se um intenso comércio para satisfazer ao desejo de lucro dos europeus, que impunham essas condições devido à sua força militar. Então os portugueses, os europeus, tinham exércitos, armas, e logo obrigavam essas pessoas a ceder. Então, Portugal tem sua história, sua cultura. Eu não falo mal de Portugal. Agora, hoje, no século XV, XVI, os portugueses fizeram atrocidades. Eles simplesmente escravizaram pessoas negras. Eles chegaram no Brasil e mataram vários indígenas. Eles transformaram, acabaram com a nossa vegetação, levaram nosso ouro. Enfim, entre tantas outras coisas que os indígenas e os africanos sofreram na mão dos portugueses, dos europeus. Os africanos eram aprisionados nas feitorias. O que é uma feitoria? Em um entreposto comercial. Então, é tipo uma construção ali no litoral para que chegassem e fossem comercializados. Como se fosse um prédio, uma casa grande perto da praia, tá, gente? E depois embarcados em navios negreiros. Eles viajavam nos porões em condições terríveis, acorrentados pelos tornozelos, sem ventilação nem banheiro, recebiam pouca água e comida. Muitos adoeciam e morriam durante a viagem. Ao chegar aos mercados de escravos da América, eram expostos e negociados como mercadoria. Por fim, eram adquiridos por senhores que se tornavam seus proprietários, para os quais tinham de trabalhar sem receber qualquer forma de pagamento. Estima-se que entre os séculos XV a XIX, o Brasil tenha recebido mais de 5 milhões de africanos escravizados. Esse processo é conhecido como diáspora africana, ou seja, a migração forçada de povos africanos para a América. E então, agora você já sabe a resposta para a pergunta de Luquinha. O que o Luquinha perguntou, tio? Vamos lá. Se havia um império tão poderoso na África, por que os africanos viraram escravos dos europeus? Porque os europeus possuíam armas, possuíam exércitos, né, e táticas melhores. Eles tinham riqueza, mas não esperavam ser atacados. Número 1. Indique a sequência de eventos que fazia com que o africano livre na África se tornasse um africano escravizado no Brasil, no processo conhecido como diáspora africana. Então, só fazer aqui uma sequência. Vamos fazer assim, tá? Indique a sequência de eventos que foi acontecendo, tal. Mas ao final o tio vai lançar o gabarito. Tenta fazer para ver se você entendeu. Caso contrário, depois você olha o gabarito, verifica como foi a sua tentativa, tá bom? Vamos lá. Então, vamos conhecer como vieram os africanos escravizados no Brasil. Para aprimorar a exploração de suas terras na América,
de onde já extraíam pau-brasil, os portugueses decidiram dar início ao cultivo de cana e produção de açúcar, um produto também muito valorizado na Europa naquela época. Então chegaram mais colonos e receberam terras doadas pelo rei de Portugal. Eles desejavam tornar-se os senhores das terras, mas não trabalhar nelas. Por isso, passaram a comprar pessoas escravizadas para realizar todo o trabalho, o que fez com que esse comércio crescesse muito. Nas fazendas de cana, os escravizados trabalhavam de 12 a 15 horas por dia, desempenhando todos os tipos de tarefas: na plantação, na produção do açúcar, no artesanato e nas tarefas domésticas. À noite reuniam-se na senzala para se alimentar e dormir, mas também para conversar, dançar e contar as histórias que mantiveram viva a cultura de seus ancestrais. Eles eram vigiados o tempo todo e, se fossem considerados culpados de alguma falta, castigados. Então, os escravos eram castigados, apanhavam, eles eram amarrados num tronco e eram chicoteados. Mesmo assim, os africanos resistiram à escravidão com o boicote ao trabalho, a fuga e a formação de quilombos. Como assim? Eles fugiam, de vez em quando eles conseguiam fugir dessa fazenda do Senhor Branco, corriam pelas matas e começaram a formar uma comunidade, como se fosse uma aldeia dentro da mata, e começaram a atrair a mais escravos para ficar lá com eles, como se fosse uma comunidade mesmo de negros que fugiam dos senhores. O maior e mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que chegou a reunir 20 mil pessoas e ficava na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, entre 1605 aproximadamente e 1695. Com a diáspora africana, né, esse monte de africanos vindo para o Brasil, organizou-se no Brasil uma sociedade com base na exploração do trabalho escravo dos negros africanos. Por isso, dizemos que essa foi uma sociedade escravista, na qual os africanos foram trazidos à força, ah, estavam subordinados à vontade do seu senhor e eram obrigados a trabalhar sem receber qualquer coisa em troca. Então, cara, era muito complicado. Imagina, você ser separado da sua família, sua mãe vai para um país, seu pai vai para outro, você fica sozinha, eles te mandam para um país que você não conhece ninguém, você tem que trabalhar, forçar assim, no sol sem ganhar dinheiro por isso. Nós não temos mais uma noção hoje da escravização, que nós estamos num momento mais, né, muito mais à frente. Contudo, é uma história muito triste para o povo africano e também para os indígenas, sobre essa exploração, né, dos portugueses. Você pensa bem, tirarem a força da sua família. Você nunca mais vê seus irmãos, nunca mais vê sua mãe, seu pai, crescer em um país diferente, que fala outra língua, ser forçado a ter outra religião, apanhar, ter que trabalhar sem ganhar nada. Então, é uma situação muito complicada. Por isso, nós temos que combater esse pensamento racista que ainda hoje existe. Pessoas acham que o africano é inferior. Na verdade, não, o cara foi forçado a vir. Mas lá, eles tinham reinados, famílias, culturas, religiões. Enfim, vamos lá. 2. Comente os significados da frase escrita por um padre jesuíta em 1711. Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho. Por quê? Porque eles são as mãos e os pés, porque eles trabalham, eles se movimentam pelo senhor. Eles que plantam, eles que colhem, eles que aram a terra, eles que, porque eram eles que trabalhavam, né? 3. Observe a obra denominada O Regresso de um Proprietário, que foi feita em 1835 pelo pintor Jean-Baptiste Debré. Agora responda, qual é a diferença entre a posição social das pessoas retratadas? O branco estava sendo carregado, né? Bem vestido, carregado, e os negros estavam trabalhando, levando o cara. Brasileiros. Já podemos compreender por que os brasileiros podem ser tão diferentes entre si. Nascemos da junção de três povos: os indígenas, que viviam aqui havia milênios, os portugueses, que vieram com um projeto de ocupação para a obtenção de lucro e também de difusão de sua fé e cultura, e os africanos, trazidos à força para trabalhar como escravos. A história da convivência entre esses grupos foi marcada por acordos, conflitos e dominação. No entanto, foi dessa experiência que nasceram um povo e uma cultura que reúnem um pouco de cada um.
Somos um povo miscigenado e com enorme diversidade cultural. Temos um pouco das tribos indígenas, que também eram diversas entre si, um tanto herdamos dos portugueses, que apesar de viverem em um pequeno reino da Europa, tinham sonhos de grandeza, e ainda os africanos, que não escolheram vir para cá, mas trouxeram sua cultura ancestral e plural. E isso é só o começo dessa história, ainda tem muita gente para chegar. Na primeira página do capítulo, vimos a obra Operários de Tarsila do Amaral. Observe como essa obra mostra a diversidade do povo brasileiro. Então, volte à primeira página do capítulo. Recorte uma foto sua ou utilize uma foto 3x4 e colha no espaço onde há um contorno em seu contorno sem rosto. Você consegue adivinhar qual é a finalidade dessa atividade? Discuta com sua turma o que significa estar entre aqueles rostos. Você vai lá, voltar, início da página, vai pegar uma fotinho sua, ou uma 3x4, ou uma, vai recortar uma, e você vai colar essa fotinho sua no início desse capítulo, que é bem interessante, olha. Aqui, página 225. E você vê como o Brasil é plural. Você vai ter pessoas brancas de olhos claros, pessoas de pele preta, pessoas, né, mestiças. Então, várias etnias, ó, pessoas de olhinhos puxados, asiáticos. Então, o Brasil é uma federação muito plural. Então, você vai ter diferentes pessoas, loiras, né, pardas, enfim. E você vai fazer parte disso, você é parte dessa diversidade, tá? E não é que um é melhor que o outro. Nós estamos discutindo aqui uma exploração do século XVI, XVII, XVIII, tá? Hoje é outra questão. Hoje nós temos que lutar sim contra esse preconceito contra outras pessoas. Somos todos seres humanos, somos brasileiros, temos várias cores, tamanhos, formas, religiões, e isso tem que ser visto de uma forma muito positiva. Tipo, o Brasil é muito plural, o Brasil é muito diverso. Não como uma forma negativa. Você tem uma cor, você tem uma religião, você tem uma família, e tem um amigo que tem outra cor, com outra religião, outros hábitos, e ok, isso é lindo, porque nós somos diferentes. Se fosse todo mundo igual, seria bem chato, né? Vamos voltar para a página 240. Vamos lá. Atividades finais. Para enfrentar o medo de navegar pelo Oceano Atlântico no século XV, os marinheiros puderam contar com novos instrumentos de orientação marítima, como a bússola, que tem uma agulha de ímã que sempre aponta para o norte. Também foram muito importantes as cartas náuticas. Observe uma delas e responda. Então temos aí a carta náutica. Ó, África, Brasil. Aí eu falo assim, tia, engraçado. Tá faltando no Brasil aqui, ó, países. É porque eles só colocavam o que eles conheciam. Então, como eles conheciam apenas o litoral, colocava o litoral, ó. Conheceu aqui umas ilhas, conhecia a África como um todo, tá? Para os navios navegarem. A parte do oceano, essa parte aqui, ó. Isso aqui é o oceano, isso aqui é o oceano. Isso aqui não é não, porque eles não conheciam essa parte. Vamos lá. Considerando as localidades que constam no mapa de Cantino, assinale com um X as afirmações verdadeiras. Já havia ocorrido a viagem de Vasco da Gama, pois a África e as Índias aparecem no mapa. Sim, sim, realmente. Isso aparece no mapa que já tinha sido explorado. Portugal não aparece no mapa. Na verdade, aparece sim. Está aqui em cima. Cabral já havia tomado posse das terras americanas em nome do rei de Portugal. Nesse caso, sim, porque olha, já apareceu aqui. 2. Associa a segunda coluna à primeira. Escravizado, escravidão e escambo. Tio, o que é o escravizado? É o cara, o preto que foi escravizado. Não é problema falar preto, lembrando, é uma cor. Eu, o tio Emerson, eu sou preto, é a minha cor. Você pode ser branco, é a sua cor. Falar que uma pessoa é preta é apenas falar a cor dela. Mas claro, você não vai usar isso para ofender ninguém. Mas nem a cor, nem qualquer outra característica.
Ah, escravidão é o sistema que escravizava as pessoas. Escambo é a troca. Agora você vai fazer essa relação sozinho, depois verificar no gabarito se está certinho, ok? Pero Vaz de Caminha é o nome de um rapazinho, tá? Fazia parte da tripulação de Pedro Álvares Cabral. Era um funcionário do Reino de Portugal, encarregado de relatar por escrito tudo que visse. O cara veio para cá para escrever tudo que ele escrevia sobre as paisagens, sobre as pessoas, tudo que ele conseguisse enxergar e prestar atenção, ele iria escrever e mandar para Portugal essas informações. No trecho a seguir, ele descreveu o contato que Cabral fez com dois indígenas. Na ocasião, Cabral usava um colar de ouro. Vamos ler agora o que o Caminha falou? Um deles, indígena, viu umas contas de rosário brancas. Mostrou que as queria. Pegou-as e colocou-as no pescoço. Depois as tirou e, com elas, envolveu os braços. E acenava para a terra e logo para as contas e para o colar do capitão, como querendo dizer que dariam ouro por aquilo. Então, é o que Caminha entendeu, né? Não significa que o índio, ao apontar para o colar e apontar para a terra, ele disse que oferecia ouro em troca. Ele poderia dizer que naquele local também tinha algo parecido. Enfim, cada um interpreta como quer, né? 3. Segundo o relato, Caminha achou que o indígena quisesse fazer uma troca. Qual seria essa troca? Né? O ouro pelo colar. 4. Você acha que Caminha estava correto em sua suposição? Por quê? Agora é pessoal. Você acha que Caminha estava correto? Era isso mesmo que o indígena queria falar? 5. O rei português soube do relato imediatamente? Esse foi imediatamente? Não, né? Por quê? Naquele tempo não tinha WhatsApp nem e-mail. Naquele tempo demorava-se meses para atravessar o oceano. Então, demorava uns 2 meses para chegar no Brasil e mais uns 2 meses para voltar para Portugal. Mais ou menos aí 40, 50 dias. Esse foi o momento em que os portugueses encontraram ouro no Brasil? Não. O ouro no Brasil foi encontrado séculos depois, século XVIII, tá bom? Uns 200 anos depois. Na carta enviada ao rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha também descreveu a primeira missa, celebrada no dia 26 de abril de 1500, no litoral sul da Bahia. Em 1860, o importante pintor brasileiro, Vitor Meirelles, retratou esse acontecimento na tela produzida a seguir. Observe a pintura. Temos aí uma pintura. Então teve a primeira missa, olha só que, imagina só, um monte de indígenas olhando aquilo, aquele ritual, uma cruz, um padre, muitas roupas, né, os padres, os sacerdotes brancos, falando em latim. Então imagina que coisa louca aquele ritual para os indígenas. Hoje é a Santa Missa, tá? Para quem é católico conhece melhor. Agora complete corretamente as frases abaixo. Ao realizar a expansão marítima, os portugueses tinham alguns objetivos. O quadro de Vitor Meirelles retrata que, logo nos primeiros contatos entre os portugueses e indígenas, os portugueses iniciaram seu projeto dos povos indígenas, de catequização, tá? Eles catequizavam. B. O pintor Vitor Meirelles pintou o quadro anos depois da ocorrência do fato. Portanto, é claro que ele não poderia ter presenciado né, no caso aí, a missa. Ele retratou a cena com base na memória que ele teve e tal. Vocês podem completar com suas palavras e ao final a gente corrige, ok? 7. A imagem ao lado mostra pessoas escravizadas em um navio negreiro norte-americano no ano de 1860. Observe-a e responda ao que se pede. Olha que triste, né? Muitos negros escravizados. Alguns você vai perceber aqui, ó, com as mãos no rosto, cansado, tristes, separados das famílias, magros, porque eram viagens de 2 meses, 1 mês e meio, num barco. Muitos morriam no barco, os corpos eram jogados na água. Imagina, você era capturado com seu irmão, os dois colocados no navio, passava meses no navio sem saber para onde iriam. Seu irmão poderia morrer, era jogado no mar. Era muito triste para os homens, né, africanos, e as mulheres africanas e as crianças quando vinham para cá forçados.
e passavam fome, e pegavam doenças e morriam. E quando chegavam aqui doentes, ainda tinham que muitos chegavam aqui mortos. Portanto, que em Rio de Janeiro tem um chamado Cais do Valongo. Então, muitos mortos eles jogavam ali na beira da praia e fizeram um Cais do Valongo, que hoje é um cemitério dos pretos. É assim que chama, né? Cemitério dos Pretos Novos, que também tem um museu que fala sobre isso. Ah, de onde vinham e para onde iam as pessoas representadas na imagem? Vinham da África e, né, saíam da África e vinham para o Brasil. Como elas estavam viajando? Estavam a navios, tá, gente? B. As pessoas que estão representadas na imagem seriam vendidas? Em Cuba. Perdão, gente. Aqui em cima fala que é um navio americano, tá? Então não estava indo para o Brasil, não. Tô confundindo aqui. Nesse caso, saíram da África, tá? Estavam indo para os Estados Unidos ou para outros lugares. Em que país da América a escravidão esteve presente? Queridos, infelizmente, em todo o continente africano. Em todo ele, africanos trabalharam. Então, todos eles tinham escravos. Somente no Brasil? Não. No Brasil, em Cuba, nos Estados Unidos? Sim. Em todos os países? Sim. Tá? Pode colocar em todos os países. Essa imagem representa uma cena comum na diáspora africana. Com suas palavras, explica o que foi uma diáspora africana. Foi a migração forçada, né, em massa de povos africanos. 8. Temos o jornal, tá? E tal, gratificação. De gratificação. Fugiu Francisco Antônio Ribeiro de sua chácara do Rio Comprido, na vila de Serra. Uma sua escrava de nome Benedita, altura baixa, cor de formiga, ou seja, preta, com uma cicatriz debaixo do queixo, muito civilizada e com um dedo da mão direita aleijado. Quem dela der notícia, pegá-la, metê-la na cadeia ou entregá-la nesta cidade, será gratificado com a quantia acima. Então, alguns escravos fugiam. E olha como é que eles escreviam. Baixa, da cor de formiga, preta, né? Muito civilizada e tal, sem um dedo. E quando quem conseguisse pegar essa escrava, denunciar, ganhava um dinheiro. Por que a fuga de Benedita foi anunciada no jornal e foi oferecida uma recompensa para quem a encontrasse? Porque o africano tinha valor, né? Um senhor poderia vendê-lo, então para eles era um bem. B. Pelas leis da época, Benedita era propriedade de Francisco Antônio do Ribeiro. É justo um ser humano poder ser dono de outro ser humano? Claro que não. Não é justo, cada um tem a sua liberdade. Hoje, vocês são crianças, então vocês estão sob a responsabilidade dos pais de vocês, que vão ter que cuidar de vocês. Mas futuramente adultos, vocês são livres para escolher com quem vão casar, onde vão morar, o trabalho de vocês, tá? E a vida segue. 9, né? Dia 20 de novembro é Dia Nacional da Consciência Negra. Foi nessa data, no ano de 1695, que Zumbi, o último líder do quilombo de Palmares, foi capturado e executado. Com a sua morte, ocorreu também a destruição do maior de todos os quilombos do Brasil. Por que os colonos portugueses quiseram destruir o quilombo dos Palmares? Para que não virasse moda, para que os outros escravos não tivessem para onde fugir, estava dando prejuízo. B, na sua opinião, por que essa data foi escolhida para ser o Dia Nacional da Consciência Negra? Porque foi uma data importante, tá? Porque ele mostrou, né, um dos maiores líderes negros foi capturado e executado. Então, o Dia da Consciência Negra é para entender que o negro não é escravizado, o negro não é inferior, o negro é livre. O homem negro, a mulher negra, enfim, negro ou preto, como vocês preferirem falar, são seres humanos como qualquer outro. Então, a morte do Zumbi tornou-se um dia especial para que se lembrasse, principalmente nesse dia, e todos os outros também, do valor do ser humano e do valor das pessoas pretas. 10. Observe a fotografia abaixo. Trata-se de uma manifestação cultural afro-brasileira, ou seja, desenvolvida aqui
pelos africanos escravizados. Você sabe como ela se chama? Se não souber, desembaralhe as letras e descubra. Essa aí é super fácil. Olha direitinho que você vai descobrir. Temos o número 11, tá? Possuir escravos dava prestígio ao homem branco das cidades. Quanto mais rico, mais escravos a seu serviço teria o senhor. Nas casas das famílias mais abastadas, havia dezenas de escravos domésticos, amas de leite, babás, arrumadeiras, passadeiras, e as pessoas mais modestas procuravam comprar ao menos um moleque para carregar os pacotes quando saíam às ruas. Ah, ou seja, mesmo quando você era muito rico, tinha muitos escravos. Quando você era pobre, pelo menos você comprava um menino preto para carregar suas sacolas, para fazer os serviços de casa. Que absurdo, né, gente? Imagine vocês terem nascido naquela época, ser retirado dos seus pais, comprado por alguém e ser obrigado a trabalhar por uma família. Absurdo isso. Destaque no texto, em vermelho, as 4 atividades domésticas desempenhadas pelas mulheres escravizadas. Ali você vai encontrar, tá? B. Destaque no texto, em verde, o trecho que indica que as crianças também eram escravizadas. Quando fala do moleque que carrega sacola. Aqui nós temos, por exemplo, o esquema abaixo apresenta os dados obtidos em uma pesquisa realizada em 2015. Agora, foi bem recente, já 5 anos atrás. Eu falo agora, não esse ano, agora porque referente ao, né, a séculos, há 5 anos atrás, é muito recente. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, se o Brasil tivesse 100 pessoas, 45 seriam brancas, 45 seriam pardos. Chico, o que é pardo? É o famoso moreno. E 9 seriam pretas. Um amarelo ou indígena. Lembrando que muitas pessoas elas se consideram pardas, morenas, mas na verdade elas são pretas. Só que muitas pessoas não têm essa noção. Aí vocês vão marcar embaixo, tá? V ou F se for verdadeiro ou falso. Aí tentem fazer o relembrando sozinho, ó. Aqui estão as palavrinhas e ao final eu libero o gabarito. É isso, queridos. Beijo, beijo.